Olá, pessoal. Eu sou o professor de filosofia, Rafael Sacramento. Estamos iniciando o terceiro bimestre e o tema que eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje é o tema do racismo, tá? Eu poderia utilizar aqui vários autores negros que falam com muita propriedade sobre o tema, tá? Mas aí eu vou até em alguns momentos citá-los, provavelmente, mas eu vou me ater a um texto que está na própria apostila dos alunos, que é um texto que eu considero muito bom também, que é do filósofo Michel Foucault, que é um dos filósofos que eu respeito muito, que eu gosto muito, e ele é um estudioso que eu procuro me pautar para fazer aí uma leitura da sociedade. E esse texto que eu vou ler, que está na apostila, ele foi cunhado pelo próprio autor, pelo Michel Foucault, em um dos seus cursos, né? O Michel Foucault, muitas das suas aulas viraram cursos no Collège de France, que foi ali a universidade francesa que ele lecionou. E esse é mais um desses textos que está nesse trabalho, um trabalho que ele fez chamado Em Defesa da Sociedade. Então esse texto ele se encontra, né, nesse trabalho, que é de 1975 a 1976, foi quando ele desenvolveu essas temáticas. Tá? Então, o tema é racismo. Muito das minhas falas, embora esteja analisando um texto do Michel Foucault, ela está pautada em alguns autores que eu venho estudando, como Abdias do Nascimento, Virginia Bicudo, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Achille Mbembe, Stuart Hall. Tem alguns autores Cornel West, que eu venho estudando, que são autores ou autoras negras, Sueli Carneiro também, que eu gosto muito. Então, nas entrelinhas, eu vou estar citando, eu vou estar fazendo referência, mesmo que eu não fale o nome deles, a esses autores. No entanto, o texto é do Michel Foucault, tá bom? Então, eu vou compartilhá-lo aqui com vocês. E esse texto, ele é... Deixa eu só confirmar que se compartilhou o texto certo, porque às vezes compartilha o texto errado. Acho que é isso. Esse texto, O que é Racismo, ele traz os elementos, alguns dos elementos importantes para a gente entender o que é racismo, que é um tema super atual nos dias de hoje, infelizmente, né? Porque quando o racismo está em evidência, ao mesmo tempo mostra que ele não foi superado, que ele continua sendo uma chaga aberta, não só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas no mundo. Tá? A gente vive um mundo que é racista, até mesmo porque quem produziu o racismo, quem produziu o processo de racialização foi a Europa. Então a Europa, ela construiu esse mito e ele impacta não só os países da própria Europa, como as Américas, né, como o continente africano, que sem dúvida foi a grande vítima desse processo de racialização desumano, que foi, toda racialização é desumana, né? Que foi construído pelos europeus, tá? Então, Michel Foucault, um grande estudioso, um grande crítico, não só desse tema, mas também do tema relacionado ao preconceito de gênero,
do tema relacionado ao preconceito de orientações sexuais. Então, ele também foi um grande pensador nessas linhas, e, nesse caso, a gente vai trabalhar o racismo. Então, vamos lá. O que é o racismo? Com efeito, o que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida, de que o poder se incumbiu, um corte. O corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Então, primeiro tem que explicar essa linha, antes de passar para os demais. Então, primeiro, o racismo, tá? Ele é um meio de introduzir domínio sobre a vida. Quando Michel Foucault coloca que incumbir um corte, então ele está colocando que não existe nada natural, divino, supra-social que defina qual vida tem mais valor. Nem a própria natureza, na verdade, ela define que a vida de uma planta tem mais valor ou menos valor do que a vida de um ser humano. Foi o ser humano que cunhou essa ideia de criar uma hierarquia entre os organismos, entre os seres vivos, e colocar que o ser vivo, o animal racional, ele está em primeiro lugar, os animais em um segundo lugar, vamos dizer assim, e as plantas num último lugar. Não foi a natureza que cunhou isso. Então, assim também foi o ser humano que cunhou a ideia de que existem seres humanos que merecem o valor, o direito à vida mais do que outros. Esse corte, ele é introduzido, ele é produzido pelos humanos. Então, esse é o primeiro ponto que Foucault vem colocar aqui. Não é algo natural. No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu, uma maneira de defasar no interior da população uns grupos em relação aos outros. Então, todos os sistemas de controle, de dominação, principalmente primeiro por uma motivação econômica, a Europa, pensando em aumentar a sua riqueza, a sua dominação política, cultural, financeira, ela, em um determinado momento da história, viu-se na necessidade de desbravar, de explorar outros territórios por questão de ganância, não por questão de necessidade de sobrevivência. Não é por isso. É por uma questão de ganância, por uma questão de poder. E aí, por conta dessa motivação econômica, você tem um processo de racialização, você começa a usar a ciência biológica instrumentalizada por interesses escusos políticos. Então, você inventa uma ciência não científica, que é uma ciência política com interesses políticos. Por isso que a gente pensar essa ideia de que a ciência é neutra, a ciência em si ela é neutra, mas os interesses escusos dos seres humanos podem criar determinados estudos que vão ser vendidos como ciência,
como a verdade absoluta, mas a verdade são instrumentos de poder, de controle. É isso aqui que o Foucault está denunciando, que foi feito pela Europa em relação às pessoas das Américas e aos povos da África. E aí você começa a fazer essa taxonomia, né, esse processo de você hierarquizar, de você dividir, de você qualificar raças entre superiores e inferiores. Tudo isso não é biológico, é social, porque não existe raças biologicamente falando entre os humanos, mas socialmente produziu-se esse mito para justificar perante o mundo a coisificação, a exploração, a escravização de determinados povos, que foi o que aconteceu com os africanos. Aqui Foucault vai dizer, se a gente pegar também o Achille Mbembe, porque Foucault e Mbembe, eles dialogam o conceito que a gente vai ver mais para baixo, né? Sobre biopolítica de Foucault, dialoga com a necropolítica de Mbembe. Esses dois autores, eles vão convergir nesse processo de direito à vida, de direito quem deve viver e quem deve morrer, nesse corte que é feito por uma questão ideológica, não por uma questão natural. Então, tem um livro do Mbembe que ele fala sobre a raça, a noção de raça, que ele também vai trabalhar exatamente esses conceitos que o Foucault apresenta aqui. Tá? Então, esse processo de fragmentar, de dividir, né, é um discurso aparentemente científico, mas ele é falacioso, porque, na verdade, ele é totalmente criado, produzido, sem constatações científicas de fato, mas é utilizado para justificar a dominação, a manipulação desses povos. Em resumo, desestabelecer uma cesura que será do tipo biológico no interior de um domínio considerado como sendo precisamente um domínio biológico. É aquilo que eu já comentei, né? Se estabelece essa cesura, ou seja, esse corte em dividir os seres humanos, biologicamente falando, para hierarquizar a partir de um povo que é superior a um outro que é inferior. É a mesma ideia presente no arianismo, enquanto raça ariana, cunhada pelos nazistas, né, por Goebbels, por Hitler, quando ele fala em referência ao povo alemão, né, em relação aos demais povos, não só os judeus, mas também os negros, os ciganos e assim por diante. Todo esse processo de cesura, de classificação, de taxonomia, ele é ideológico, ele é mitológico, ele não tem base científica, mas usa terminologias da biologia. Só que é puramente social, preconceituoso, radicado no interesse e na ganância humana. Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de raças, ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que ele se incumbiu em subgrupos que serão precisamente raças. Essa é a primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesura no interior desse contínuo biológico e a que se dirige o biopoder. Então, o poder sobre a vida, que é o biopoder, para ele ter legitimidade das pessoas, da população, para ele ter a opinião pública,
ele precisa ter um discurso convincente. Eu estou lembrando aqui de Gorgias, ou o próprio Friedrich Nietzsche, né? Gorgias, o sofista, Nietzsche, também influenciado pelo Foucault, que não se dá arte retórica. Hitler foi um excelente domínio do discurso, conseguir fazer com pessoas em coisas, em inverdades, ou seja, em argumentos científicos, e hoje na fake news, filosofia, pela Faculdade de Oxford, após de Borges, o sofista, porque ele também trabalhava a arte do discurso, e em última instância é o discurso que vigora nessas pessoas que acreditam nesses argumentos e que têm práticas racistas. Em última instância, vendeu-se, construiu-se e adestrou a hierarquia das raças e que a raça negra está na base inferior dessa hierarquia, como se é humano, o menos humano, ou o quase, né, ou, na verdade, o rebaixado a uma concepção animalesca. Não é dotado de humanidade para muitos, o negro, ou se é dotado de uma humanidade inferior. Então, tudo isso foi produzido por um discurso biológico inventado para poder escravizar não só o povo humano, dominar o humano, mas também invadir o seu território e tirar as suas riquezas, como aconteceu aqui nas Américas, como aconteceu também na África. Então, esse é o ponto do biopoder. Esse é o ponto da necropolítica. Ou eu escravizo na necropolítica para me enriquecer e está tudo certo, não existe nenhum problema moral nisso, tá? Ou eu faço esse processo de escravidão não pensando no humano, mas pensando no trabalho e nos benefícios que esse trabalho escravo irá utilizar para enriquecer o meu povo ou a mim mesmo. Então, esse é o processo da necropolítica. Eu vou dizer quem pode viver, quem pode morrer, em última instância. Eu posso escravizar alguém, eu estou desvalorizando aquela vida, eu estou dizendo que ela é menos importante, por isso ela pode ser escravizada. De outro lado, o racismo terá sua segunda função. O racismo vai permitir estabelecer entre a minha vida e a morte do outro uma relação que não é uma relação militar, guerreira, de enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico. Quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mas eu, não enquanto indivíduo, mas enquanto espécie, viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar. Tá aqui, tá implícito a ideia de que aconteceu nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, que no primeiro momento a ideia de miscigenação é vista como uma forma de corromper raças puras com raças degeneradas. Então, a miscigenação ela é vendida como uma forma de contaminação, de produção de seres humanos imperfeitos, quando, na verdade, isso é tão falho, embora com a ciência científica, é tão mitológico, é tão falso, mitológico no sentido negativo aqui, que, biologicamente, a gente sabe que a miscigenação fortalece a mistura não de raças, porque não existe raças humanas, mas de estirpes humanas, de etnias diferentes,
que partiram de lugares geográficos com características fisiológicas diferentes, fortalecem esse ser oriundo dessa união. Então, cientificamente, filosoficamente falando, a miscigenação, ela não prolifera o mal, mas o bem. Agora, politicamente, ideologicamente falando, construiu-se essa mentira que ela era um problema. E aí você teve regimes, né, segregacionistas que aconteceu aí nos Estados Unidos, você teve o regime do apartheid na África do Sul, tá? Você teve aqui, e a gente continua tendo no Brasil, de forma mais camuflada, não tão evidenciada pela lei, não tão, né? Mas a gente teve leis que sutilmente deixaram muito claro essa ideia racista como sendo uma política de Estado. Então, ou seja, a gente tem todo esse processo biológico de espécies, de divisões que na biologia, no genoma humano não existe de fato essas diferenças, mas no discurso, para dominar, para manipular, criou-se esses conceitos. A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade, de tirar a vida numa sociedade de normalização. O termo normalização é um termo que desde Nietzsche ele tem um problema muito grave, porque o normal, a ideia do normal é que existe um ser padrão, referência perfeito, e que os outros que não forem parecidos, iguais a esse ser, na verdade, eles são anormais. E a ideia de normalidade, Deleuze também vai denunciar, ela é uma forma criminosa de sentenciar a diferença. A diferença deveria ser o normal, não a igualdade, o padrão. Esse discurso de que existe o normal e que os outros são anormais é um discurso racista. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso foi feito em relação a brancos e negros. O normal é o ser branco e o anormal é o ser negro, ou seja, um discurso racista. Assim como o preconceito é relacionado a pessoas que são portadoras de alguma deficiência, também colocam a hierarquia de normalidade, que é uma forma de qualificar um como normal e causar, na verdade, não existe um defeito em si. O defeito está no discurso, está no preconceito colocado sobre as pessoas que são portadores de alguma deficiência. Então, esse processo ele é político, ele é social. Até mesmo porque, não é o caso aqui, mas quantos elementos de alguém que é portador de uma deficiência, qualquer que seja, e essas pessoas têm muitas qualidades superiores à nossa em vários outros setores da sociabilidade, da compreensão e da sua visão de mundo. Como, por exemplo, a gente sabe, ou talvez não sabe porque muitos não estudam, mas uma pessoa que ela tem uma deficiência auditiva, que ela é um surdo, ele tem, de um modo geral, os seus outros sentidos aguçados, como, por exemplo, a visão. Então, ele enxerga coisas, detalhes, que as pessoas chamadas normais não conseguem enxergar. Então, a gente deveria falar de diferenças. E as diferenças não são excludentes, elas são complementares. Então, Deleuze trabalha a favor da diferença e não a favor de um padrão da normalidade, porque, na verdade, você está elegendo um grupo como superior aos demais. Isso aconteceu na questão racial, isso acontece na questão de gênero, e colocar o normal como o homem e a mulher como sendo o anormal.
Isso acontece na relação das orientações sexuais, em colocar a heterossexualidade como normal e as outras como desvio, ou seja, todos esses discursos são discursos de poder sobre quem deve viver e falo quem deve morrer. É um processo de normalização que ele é falso. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que é, ao menos em toda a sua superfície, em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione do modo do poder pelo racismo. Por que a gente tem sempre os dados do assassinato de negros pelo Estado por mão da polícia? É um dado que coloca um ataque de a cada 10 pessoas mortas pela polícia, 7 são negras. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. E a gente não se escandaliza com isso, porque existe uma normalização nas consciências, se comprou-se um discurso e se normalizou, se acostumou a não dignar, porque foi naturalizado a ideia de que o negro ser morto pela força policial é normal, de que o negro ser preso é normal. Se associa uma criminalidade a uma etnia, a uma raça, a uma coloração fenótipa da pele, a uma melanina, não aos atos em si. Porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente percebe que mesmo os negros sofrendo racismo e sendo desfavorecidos em várias áreas sociais, educacionais e financeiras, ainda assim, proporcionalmente, tem vários índices que mostram que os negros eles cometem menos violência do que os brancos. Então, o discurso, o preconceito racista, o mito do racismo, ele se sobrepõe aos fatos. Esse é o processo do biopoder e da necropolítica. É claro, por tirar a vida, não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também tudo o que pode ser assassínio indireto. O fato de expor a morte, de multiplicar para alguns o risco de morte, ou pura e simplesmente a morte política, a expulsão, a rejeição. Ou seja, não é só quando a polícia, autorizada pelo Estado, assassina negros diretamente, que você tem um racismo como política de Estado. Mas quando você não permite que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, não tenham educação de qualidade, vivam, em sua maioria, em bairros, em lugares que não foram pensados para ser lugares de sobrevivência, que estão na marginalidade das periferias. Embora, com todo orgulho, nós temos que elogiar a periferia porque nós construímos, a partir da negação do Estado, um lugar de convivência. Mas o plano do Estado é um lugar de negação, de destruição. Não só das populações diaspóricas que moram nesses lugares, mas também de não construir espaços de sociabilidade, que você tenha saneamento básico, que você tenha água encanada, luz, avenidas, é que você tenha toda a organização social que, de fato, dê condições de vida a essas pessoas. Então, aqui você tem o biopoder, você tem a necropolítica, como política de Estado. Então, esse é o texto do Foucault, né, para dizer para nós que o racismo ele é inventado, produzido, engendrado, não é algo natural que existe de fato,
E em cima dessa discussão, que aí eu faço atividade para o pessoal dos segundos anos, que é o seguinte: vocês vão fazer para mim uma redação. Lembrando que uma redação, eu não vou entrar aqui nos tópicos estruturais com muita coesão, porque isso já é feito pela disciplina de português. Mas a redação ela tem um título em cima desse tema que eu vou passar, uma introdução do tema, um desenvolvimento do tema e uma conclusão do tema. Então, qual é o tema que vocês irão fazer e refletir essa redação em cima dessa aula, dessa videoaula? Qual a função social do racismo para Michel Foucault? Que foi o principal autor que eu utilizei aqui e que o texto aparece nessa videoaula. Então, revendo a videoaula, prestando atenção e até buscando outras formas de conhecimento, que você pode aí pesquisar, você vai ter uma redação para mim dessa forma, introdução, desenvolvimento e conclusão, dizendo, respondendo qual a função social do racismo para Michel Foucault. Ok? Então é isso. Até mais. Bons estudos.